Palestrante Jorge Elahat pela exposição. O SECAL imensamente agradece a sua participação. E nós vamos agora encaminhando a segunda palestra com Sami Abada Elahat. Mas antes gostaríamos de chamar aqui para fazer a oração da próxima exposição, Mailka Valmórbida, por gentileza, para que faça aqui a oração que vai encaminhar a palestra. Mãe, tudo certo. Como eu tenho prótese, uma sobe, outra não. Ainda me engano, quando chega no ônibus é difícil. Bom, gente, é uma tarde linda, cheio de júbilo, muita emoção. É bom estar aqui com amigos queridos que nos receberam na doutrina espírita e nos descortinaram, né? Essa imensidão de luz. Muito obrigada. A Elahá, a Sâmia e todos que nos acolheram em Rondônia. Vamos orar, então. Querido Jesus, neste momento em que tantos corações genuinamente sofrem, por muito amar, por muito cuidar, por muito buscar, dar aos seus tudo que consideram importante, desde aquilo que é material, até encaminhar cada filho seu a Ti, Senhor. Fazei com que esses corações possam receber essas vibrações que emanam neste ambiente e possam receber aquele refrigério que muitas vezes lemos nos livros da doutrina espírita, quando um coração se abre ao céu e descem os bálsamos. Que cada um que sofre, em qualquer situação, possa receber nesse momento o melhor do que cada um que está aqui pode doar. Abençoa-nos, portanto, Senhor, a amar cada dia mais, a diminuir as nossas arestas, a buscar o Teu caminho e a não fugirmos da Tua luz. Fica conosco, portanto, nesse ambiente e à tardinha, despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito obrigado, Nailka, ela que é uma trabalhadora do Centro Espírita Irmão Erasto, do Departamento de Família, junto à FEC. Muito obrigado. E vamos então para a segunda palestra desta tarde, com o tema Jesus e o Espiritismo. Convidamos para voltar aqui e falar mais um pouco para a gente, a senhora Sâmia Abada Elahat. Por gentileza. Eu acho que mais para baixo, né? Olá de novo. Estamos de volta, graças a Deus, para conversar e, de certo ponto, vai ser uma continuidade. Nós falamos, né? Todos nós falamos e continuamos falando de Jesus. E Kardec observou, quando ele fez o hercúleo trabalho de organizar as comunicações que chegavam da espiritualidade, aquela novidade das reuniões mediúnicas, que no início ele não acreditava, né? Ele precisou ver para crer, analisar, para verificar que era real, que existia algo diferente.
E ele começou a organizar esse material para depois dar início àquilo que ele considera os princípios do Espiritismo, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o aspecto filosófico. E quando ele começou a organizar as inúmeras posições das entidades de luz sobre os diversos problemas e as diversas dúvidas, o que é isso, por que acontece aquilo, lei do progresso, lei da liberdade, tanta coisa, ele observou que os espíritos várias vezes falavam de Jesus. Não são poucas as perguntas feitas aonde é dada a resposta pelos espíritos, aí os espíritos complementam. Veja que Jesus sobre isso falou tal frase. Por isso que Jesus fala da citação tal. Jesus já ensinou tal coisa. E ele começou a observar, poxa, mas nenhum vem dizer, mas o Bhagavad Gita já fala sobre isso, mas Sócrates falou. Não, as questões, as respostas que tinham a ver com essa pesquisa científica feita por Kardec, de catalogar, de analisar, de selecionar com base na universalidade dos ensinos dos espíritos, os espíritos superiores parecem ter tomado o cuidado de mostrar para Kardec que eles se baseavam em Jesus. Jesus falou sobre isso. Aí eles detalhavam, explicavam uma questão moral, e por isso que Jesus disse tal coisa. E foi tão claro isso que resolveu uma questão de Kardec. Porque Kardec, quando começou a criar o seu arcabouço filosófico, né, de perguntas e respostas, de questionamentos que caracterizam a filosofia, ele observou que aquilo serviria para transformar a humanidade. Não poucas vezes ele coloca isso, e os espíritos também. Mas era necessário que existisse, nessa doutrina que surgia, uma base moral. E não foi Kardec que tomou a iniciativa de dizer a base moral é a moral cristã e está decidido. Não. Nem os espíritos fizeram essa imposição. Kardec é o seguinte, você que renasceu, a gente ficou aqui, tu não está lembrando, mas a gente vai lembrar. É Jesus, tá? Não vai escolher outro. É Jesus. A base moral é a moral cristã. Também não existe essa imposição. Mas ele chegou a essa dedução. E Kardec, ele tem uma personalidade muito interessante. Quando ele foi escolhido para codificar o Espiritismo, é porque ele tinha a personalidade necessária para isso. Primeiro, humildade. Ao contrário das outras pessoas que conviviam na academia com Kardec, Kardec tinha a humildade de dizer, talvez nós não saibamos tudo. Se esse fenômeno que estão dizendo está acontecendo, se as mesas estão girando e flutuando, existe algo. E ele foi com a mente aberta, ele poderia dizer, não, eu nem vou perder tempo nisso, isso é um embuste. Ele foi com a mente aberta, analisou e chegou à conclusão que o fenômeno era real. E que se da mesa se tirava conselhos, falas, que existia uma inteligência por trás. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não é qualquer um de nós que dá o braço a torcer. Séculos e séculos com uma ideia em que ele teve coragem de dizer, mas essa ideia pode estar incompleta. Quantos de nós dentro do meio espírita temos essa capacidade de dizer, apesar dos espíritos falarem, Kardec também, de dizer, está surgindo algo novo, que talvez seja um complemento ao espiritismo, tal explicação, tal ideia. O grande medo de Kardec é que nós nos cristalizemos, mas não vamos fugir do assunto. Ele tinha esse dom. O segundo dom é que ele era assertivo. Eu não tinha medo de falar. Se ele não concordasse, ele não concordava. Não, essa sua mensagem aqui não.
Chegavam pessoas dizendo que eram médios na sociedade espírita e senta, vamos embora. Aí Kardec fazia aquelas perguntas, né? Quem é você? O que aconteceu? Não, a pessoa dizia, eu sou médium, mas é de intuição, desculpa. Aqui não dá. Entendeu? Os médios tinham que ser ostensivos. Por quê? Porque ele estava num processo de pesquisa. Entenderam? E nesse processo de pesquisa, ele precisava perguntar quem é você, como aconteceu, quando foi, vamos verificar se é real. Então, ele não tinha, não, tadinho, mas faz assim, deixa ele bem ali. Não, ele era assertivo. Essa personalidade dele fez com que, aliás, é uma terceira característica, paciência e dedicação. Fez com que ele mergulhasse nas inúmeras mensagens, nos inúmeros conhecimentos novos, novíssimos para organizar. Ele dedicou a vida e o tempo dele a isso. Eu admiro a esposa dele, viu? Admiro demais a esposa dele, porque ele se dedicou demais para chegar a essas conclusões, para avaliar o que tinha que ser retirado, o que não tinha, usar o bom senso encarnado, né? Allan Kardec. E para concluir sem que tivesse sido imposto, que a moral daqueles que aderissem ao Espiritismo, que seria apresentada, era a moral cristã. Tanto que o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, onde ele traz a base, os princípios. Depois ele traz aquilo que era a maior novidade, a questão mediúnica no Livro dos Médiuns. Só depois ele se debruça incansável para que possa organizar o conteúdo dos Espíritos e trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus e o Espiritismo se firmam no Evangelho segundo o Espiritismo, dá sinais nas obras anteriores e se firma no Evangelho. Ali os espíritas dizem, a nossa moral é cristã. Ele coloca na introdução do Livro dos Espíritos que a moral cristã embasaria, logo lá na primeira frase, que deveria se tirar a questão dos milagres, a questão as questões controversas que estivessem lá, a parte histórica, tudo isso ficaria de lado para se colher apenas a essência do ensinamento de Jesus, aquilo que era incontroverso, a moral cristã. E no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ele coloca as 3 revelações, mas como assim? E ele explica a primeira revelação, os 10 mandamentos. A primeira revelação não é o antigo mandamento, são os 10 mandamentos, tá? Não é a Bíblia como um todo. Ele diz, a essência é essa. Aí vem a segunda revelação com os ensinos de Jesus. Não interessa se Jesus subiu ou desceu o monte. Não interessa se Maria era virgem ou não era. Mas o que ele ensinou. E a terceira revelação como o Espiritismo, enquanto doutrina, não enquanto quase espírita, enquanto essência, enquanto ensinamento, enquanto doutrina. E os espíritos vão complementando, porque ele pergunta nessa questão 627 para os espíritos, mas se Jesus já ensinou tudo, por que vocês estão precisando voltar aqui para falar? Por que precisa do Espiritismo? E não só aqui, mas depois Santo Agostinho fala, em outros momentos eles colocam que Jesus falou, como Lahá comentou também, para a necessidade das pessoas daquela época. No limite que aquelas pessoas entenderiam. Era como ensinar o beabá para as crianças. Não, você não pode brigar, você não pode bater, você não pode apedrejar. Não é isso, criança.
A gente não vai ensinar física para as nossas crianças. A gente ensina, não, meu filho, você não pode jogar o lixo no chão. Isso é o básico do básico. Foi isso que ele nos trouxe. E ele ia aprofundando nisso de acordo com as pessoas, o grupo para quem ele estava pregando. Podem ver que lá no Evangelho tem colocações que é para o povo, para as multidões. Aí depois ele se reuniu com os discípulos e disse isso, isso, isso. Para aqueles que tinham maior entendimento espiritual, renasceram ali almas além do seu tempo em termos de compreensão. Então ele aumentava. Várias vezes se observa isso no Evangelho. Muito bem. O Evangelho, Jesus, então, através dos seus ensinamentos, é introduzido no Espiritismo. Mas aí a gente pode fazer uma reflexão. Como é que nós estamos fazendo dentro do movimento espírita em relação aos ensinos de Jesus? E primeiro é muito importante que a gente faça a diferença entre espiritismo e movimento espírita, tá? O espiritismo é a essência, é a ideia que Kardec não circunscreve a uma religião, a um povo. Ele coloca que de todo o tempo sempre existiu o espiritismo. Porque o que é o espiritismo? É a comunicação com o espiritual. É receber as mensagens dos mentores dos espíritos de luz e dali tirar ensinamentos. É a crença na reencarnação como uma atitude de amor. É o entendimento das leis da vida, muito mais profundas do que se tinha. E ele reconhece, inclusive nos filósofos gregos que ele utiliza, né? Que esses conhecimentos espíritas já existiam. E o que ele estava fazendo era organizar e dar um nome para que não se confundisse com o espiritualismo. Foi criado em cima disso o movimento espírita. Tá? Um movimento espírita que movimenta, que tem como objetivo acolher as pessoas, consolador prometido, né? Acolher e consolar as pessoas com base nos esclarecimentos, numa nova visão de vida. E aí eu queria fazer uma pergunta. E o que aconteceria se a moral cristã não tivesse sido inserida no Espiritismo? Se os espíritos falassem de reencarnação, de lei de causa e efeito, descortinassem o mundo espiritual para nós, mostrasse o fluido cósmico, as características do perispírito, explicasse, isso aqui é trevas, isso aqui é umbral, ali é colônia, ali é aquilo outro, né? Desce aquela ideia de anjos e demônios que não existem, inferno e etc. Tudo. Mas não existissem a moral cristã. Como é que seria? Eu vou contar uma história real, tá? Há muitos séculos atrás, existia um rapaz que tinha uma tendência religiosa. E há muitos séculos atrás, se inscreveu no que é conhecido como o exército de Jesus, acreditando assim fazer a vontade de Jesus. Tornou-se um sacerdote, se inscreveu nessa comunidade, tá? E nessa comunidade passou a fazer parte do exército de Jesus, que era uma parte dos trabalhos específicos deles. E como o exército de Jesus, eles tinham a característica de não poder questionar as ordens, eles faziam o voto de nunca questionarem as ordens que recebiam, né? E com o tempo, vamos dizer assim, o objetivo, que era extremamente nobre, foi se desvirtuando pelo pedido de alguns poderosos. E eles cumpriam à risca. E esse nosso personagem, esse nosso irmão, que agora já está bem melhor,
Ele cometeu muitas crueldades em nome de Jesus. Qual era o objetivo desse exército de Jesus? Eles iam para o Japão, eles iam para o Oriente, eles iam para regiões da Europa, a Alemanha, principalmente, onde ainda tinham muitas crenças que hoje se chama de pagãs, né? Os politeístas que acreditavam e amavam os seus deuses, para converter o povo. Mas não pregando, não como Jesus ensinou, propondo e deixando que cada um fizesse a sua escolha, mas impondo. Então a espiritualidade diz que ele usou de imensa crueldade para impor a doutrina de Jesus às massas. Infelizmente, essa é a realidade. Como todos nós, ele desencarnou. Passaram-se os séculos, que a espiritualidade não especifica o que aconteceu, mas passaram-se muitos séculos em que certamente ele renasceu, voltou para o plano espiritual, renasceu de novo, num processo de educação da alma, que é a proposta, num processo de revisão dos valores, numa proposta de sempre fazer diferente. Ele trazia, como ela colocou, esse atavismo, né, de querer impor, de exigir que fossem como ele acreditava. Mas o que fez com que ele chegasse a esse ponto? Se ele estava querendo propor a moral cristã. É que ele não estava preocupado com a moral cristã. Ele estava querendo impor uma ideia, um poder, e com base no nome Jesus. A adoração é como se dissesse, não adorem mais esses deuses, mas adorem Jesus. Jesus nunca pediu para ser adorado. Nunca pediu para ser adorado. E deixa-se de lado a moral cristã. Então, quando nós achamos que nós incorporamos essa luz, que são os ensinamentos de Jesus, mas não incorporamos, só incorporamos o nome dele, que é um nome de efeito, a coisa dá errado. E foi o que aconteceu com ele. Ele se apegou no nome, na adoração, e achava, como lhe era mandado e como ele acreditava, porque a crueldade não estava na ordem, que nem que fosse pela morte as pessoas teriam que se converter, nem que fosse por ameaça, né, por violência. E ele desencarnou e depois de alguns séculos ele renasceu. Ele renasceu no Brasil, como uma pessoa chamada Leôncio. Nasceu numa família cristã, católica, teve uma vida normal, uma família equilibrada. Chegou a escrever alguns livros que são considerados pela espiritualidade, não chegou a detalhar, mas livros que lhe deram mérito até para ser melhor resgatado no mundo espiritual. E conheceu o Espiritismo. Quando nós renascemos, Deus sabe quais são os nossos hábitos negativos, os nossos vícios morais. Não, mas se ele sabe, por que faz renascer? Porque ele sabe que nós temos já condições de dominar nossas más inclinações, né? Não vos deixeis cair em tentação. Então, quando nós renascemos com planejamento espiritual. Você vai trabalhar nessa área, você vai ter tal família, tais filhos, você vai receber dos filhos problemas, que são seus problemas do passado, vocês têm umas perrengas, mas vai receber outros que são da sua família espiritual. Tudo apostando que nós, ao encarnarmos, vamos buscar não ceder às tentações que estão dentro de nós. E que tem gatilhos que vêm de baixo e que fazem a gente lembrar, que nos servem como tentação. Ninguém é tentado quando não tem aquilo mal resolvido dentro de si. Se eu não tenho problema com álcool de existências passadas, eu posso renascer, pode dizer, Sâmia, está aqui para ti. Não quero.
aquilo não mexe comigo, não tenho raiva, nem fico feliz, nada. Por quê? Porque não faz parte da minha história espiritual o vício. O vício é quando aquilo cristalizou. Mas uma pessoa que renasce com uma história pregressa, com um projeto de vida, que considera que ela não vai ceder à tentação, no nosso exemplo do álcool, que a sociedade vai oferecer, é porque está contando com que essa pessoa vai fazer um sacrifício de dizer não. Vai fazer um sacrifício de dizer, tem alguma coisa errada, quando eu bebo eu não consigo parar, eu vou parar agora, eu vou procurar ajuda. Essa é a proposta dos nossos renascimentos. Quando esse nosso amigo Leôncio renasceu, ele não renasceu perfeito. Não, agora você vai, porque você... Não, ele renasceu, porque se fosse perfeito não precisava renascer. Porque ele tinha uma tendência ainda em si, tinha um vício moral, mas já tinha condições de vencer as tentações. E ele entrou aonde? Para onde ele foi convidado a ir? O que o atraiu aqui na Terra? O Espiritismo. E ele se tornou espírita. Aderiu a uma casa espírita. E ele passou a trabalhar na mediúnica. E ele passou a fazer palestras e até escrever para periódicos. Aí o soldado do exército de Jesus despertou na hora que ele entrou na casa espírita. Porque ele começou a se arvorar em defensor de Kardec. Não era mais Jesus, defensor de Kardec. E aí quem não cumprisse a pureza doutrinária. Ia para o periódico onde ele feria, destruía os colegas espíritas, porque achava que eles estavam com tal e tal pensamento antidoutrinário. Ele começou a destruir, a matar as amizades, a matar a paz, começou a impor, ele tinha uma soberba, uma prepotência de achar que apenas ele tinha a verdade. E dentro do centro espírita passou a ser uma pedra, perseguindo aqueles, querendo impor a sua única verdade. São coisas sutis. As palestras dele eram palestras para criticar, para ferir. Porque o espiritismo é uma faca de 2 gumes. Eu posso chegar aqui e dizer, agora é o seguinte, quem estiver fazendo tal coisa pode esperar que é umbral ou treva. Eu conheci uma pessoa que fez o atendimento fraterno pelo diálogo, isso já faz mais de 30 anos. E a pessoa, quando saiu da sala, nesse tempo eu fazia o atendimento, né? Não era ainda em Curitiba, a gente ficava nas salas. E uma das pessoas que saiu da sala, e eu, por coincidência, encontrei, ela disse, fulano disse que tem um vampiro atrás de mim. Eu digo, ai Jesus, isso porque é fraterno o atendimento. Olha, é o seguinte, você está passando isso porque você tem um vampiro atrás de você. E vampiro é isso, e isso está te vampirizando. A mulher saiu de lá perturbada. Entendeu? Porque se nós não tivermos Jesus, e aí vamos repetir o que nós dissemos, Jesus enquanto mensagem amorosa, dos nossos trabalhos no movimento espírita, tá? Nós vamos cair e virar, nos transformar em Leôncios também. Palestras que ameaçam com base na lei de causa e efeito. Certa vez, nós fomos para uma palestra e o tema era suicídio. Uma palestra no centro espírita. Estávamos assistindo e a pessoa começou a falar do suicídio e até eu, que não tinha história na família, comecei a ficar com medo. Porque ele começou a contar o que as pessoas sentiam, porque elas ficam repetindo, porque elas passam por horror, porque elas enlouquecem, e se veem se matando e sentindo a mesma dor várias vezes. Eu digo, Jesus, cadê o consolo? Né? Só que à frente, nas cadeiras da frente, eu não sabia, o Elahá que
que depois reconheceu porque as pessoas o buscaram. Tinha um casal que estava lá, porque a filha, eles não sabem por que tinha tirado a própria vida. E Espiritismo vai me explicar. Eles receberam a explicação. E saíram de lá desesperados. E aí, isso o Elahá me conta depois, que eles foram conversar, e o pai dizia, não é possível, ele está dizendo que as pessoas que se matam podiam ser tratadas, e que eu não tratei a minha filha, eu tratei da minha filha, eu cuidei bem. Está dizendo que ela está sofrendo tais e tais coisas. E o que é que eu faço agora? Foi muito difícil de tentar desfazer. Até porque nós sabemos que, se tem um livro que fala muito de vida, que eu considero, é Memórias de um Suicida. Ele fala de muito de vida. As histórias ali são maravilhosas. Mas prestem atenção nos espíritos que estavam naquela situação, aqueles 5. Todos tinham, além da atitude suicida, muita perrenga. Arrogantes, perturbados, destruíram o lar, né? Homicidas, eles tinham uma soma de equívocos que, mesmo sem o suicídio, eles já estavam ruins lá de lá. Já estavam mal. O suicídio, ele veio se somar. Nós não podemos usar a história desses personagens e generalizar. Essa jovenzinha, que a filha deles que desencarnou, né, que tirou a própria vida, foi outra história. É um erro? É um erro. Ela vai se arrepender? Vai. Mas talvez ela não precise ir para um vale do suicida. Talvez ela seja recolhida, vai sofrer? Vai. Mas não é como dizem. Porque cada um de nós é um indivíduo, gente. Não podemos ter uma tabela. Isso não é cristão, ter uma tabela para dizer, ó, fez, faz isso, fez, faz aquilo. Não pode ser assim. Isso é não compreender que a moral é cristã, que a base espírita é cristã. Kardec, capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele coloca no comentário, o ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Ele vai concluindo e ele vai deixando a conclusão dele escrita. Revista Espírita de 1963, ele mostra como é que ele construiu a máxima fora da caridade, não há salvação. A máxima fora da caridade não há salvação decorre dos ensinos dos espíritos, os quais a escolheram do Cristo. A escolheram do Cristo. Eu vou pedir para alguém dizer, quando der 5 minutos, que eu não decorei aqui qual é o meu horário que encerra, tá? Mas, olha, colheram dos ensinos do Cristo. E o que é a caridade sem Jesus? Logo que eu conheci o Espiritismo, que eu vi eles falarem de caridade, eu digo, eita, eu nunca vi falar de caridade assim. Eu fui no Evangelho, fora da caridade na salvação, benevolência, amor ao próximo, né, paciência. Porque na ideia do coletivo, no imaginário coletivo, caridade é dar. Caridade é dar, é dar o prato de sopa, é dar o farnel. Mas a verdadeira caridade é interior. Para que eu possa, no dia a dia, praticá-la. Imprescindível. Fora da caridade não há salvação, significa que se eu não for misericordiosa, se eu não for benevolente, se eu não for amorosa, se eu não souber compreender o outro, aceitar o modo de pensar do outro, perdoar, eu vou vibrar numa energia que não é uma energia positiva, não uma energia que salva. Entendeu? Então, como eu vibro? Eu posso ir de domingo a domingo fazer trabalhos caridosos fisicamente, mas se eu continuar sendo a pessoa com os mesmos atavismos do passado, se eu não estiver dominando minhas mais inclinações anteriores, eu sou uma pessoa arrogante. Eu já descobri isso, autoconhecimento. O que é que eu faço com isso?
Eu sou uma pessoa que perde a paciência e grita com todo mundo. Agora eu estou percebendo que eu estou machucando pessoas. Como é que eu cuido disso? Eu sou uma pessoa que trago mágoa, eu não perdoo ninguém. Falou comigo, eu arrebento mesmo e não esqueço nunca mais. Espera aí, essa não é a proposta. O que eu faço com isso? É aí que eu vou me salvando de mim mesmo. É aí que eu vou iluminando a minha sombra, porque a gente não arranca a sombra. Se aqui ficar tudo escuro, não adianta eu dizer, gente, vamos fazer o seguinte, cada um tira um pouquinho da escuridão e joga pela janela. Não existe. Eu vou dizer, acendam as luzes. Então, a proposta cristã dentro do movimento espírita é que os espíritas que estão no movimento se iluminem, sob risco de prejudicar e desvirtuar o movimento espírita. De fazer uma caridade para fora, sem olhar nos olhos de quem está recebendo aquele farnel. De passar 40 anos doando cesta básica e nunca se preocupar como é que eu faço para essas famílias serem autossuficientes. Como é que eu promovo essas famílias para que elas não precisem do farnel. Poxa, mas se não precisar, o que eu vou fazer? Não vou ter para quem dar farnel. Eu estou perdida, porque eu não vou fazer caridade. A caridade de quem ama promove. Se eu tiver um filho que tem dificuldades, eu não consigo trabalhar. A gente vai passar mês a mês dando um farnel, vai dizer, meu filho, olha o seguinte, você vai fazer um curso técnico em tal coisa que tem no mercado gente querendo, não é? Investe nisso. E continua dando farnel enquanto a pessoa está precisando. Mas a gente quer o nosso filho como? Independente, tocando sua vida. Por quê? Porque nós amamos esse filho. Só isso. E aquelas que estão na fila esperando? É evidente que existem pessoas, a gente encontra casos de pessoas que não têm condições de trabalhar. A gente encontra mães com 3 filhos, que tem uma mãe, a avó dos meninos, muito doente, crianças com complicações quanto à saúde, e ela realmente não está tendo condições de sair para fazer as faxinas dela. É outro caso. Mas já vi iniciativas em que aqueles bazares beneficentes que nós fazemos, né, com doações para angariar, essa experiência muito interessante em Rondônia, eles fizeram o seguinte, aquelas 3 famílias não têm condições de trabalhar, de sair de casa. E disseram, tudo que nós recebermos de doação, vocês vão vender para o sustento de vocês. Elas pegam na frentezinha de casa, ou abrem a sala na comunidade, fazem ali, arrumam tudo bonitinho, e o movimento espírita faz a divulgação, olha, uma casa ali, a outra ali, das nossas amigas fulana, fulana e fulana, dentro de casa estão vendendo. E assim elas começam, a partir daí elas mesmas passam a receber material e a trabalhar com isso de dentro de casa. Caridade com Jesus. E a mediunidade sem Jesus? É uma mediunidade gratuita? A mediunidade de Jesus, quando vem aquele espírito, sabe, aquela entidade que diz, eu vou destruir vocês. Eu vou acabar com vocês. Acabei de achar o horário aqui. Eu vou destruir, aí o doutrinador, o dialogador diz, não vai não. Vou sim, mas eu quero ver se tu vence Jesus. Agora entre eu e tu. Não consegue. Não é por aí. Nós temos que, com Jesus, nós sabemos que nenhum espírito nos chega à mediúnica equilibrada, se ele não tiver a mínima condição de se transformar. Mas saiu e não se transformou. A gente quer tudo para hoje, né? Igual com os filhos da gente. A gente quer tudo para hoje. Cada um que chega na mediúnica, uma mediúnica séria, tá? Por mais difícil que chegue, eu sou o líder do líder, da legião tal. Ele chega lá
com permissão da espiritualidade maior, com permissão de Jesus, que está contando com quem? Com pessoas do movimento espírita que tragam a mensagem cristã no coração para entender que ele é um irmão. Mas ele é inimigo do movimento. Amai os inimigos. E começar a tratá-lo com respeito. Sabe uma coisa que dá muito certo? Quando a gente pega um desses orgulhosos. Você sabe quem eu sou? Eu vi que os meus, vocês conseguiram enganar. Eu estou aqui porque eu quero que você me engane. Eu quero ver você me enganar. Porque os outros foram atendidos, né? Ele estava perdendo o povo dele. Eu disse, primeiro, eu quero começar dizendo que eu respeito muito você. E eu respeito a sua liderança. A pessoa desmonta. Porque senão nós nos igualamos a eles. Eles são líderes. E esse dom de liderança, olha Paulo de Tarso. Olha o dom de liderança, o que ele fazia antes e o que ele fez depois de colocar Jesus no coração. Então aquela alma é uma alma que em potencial vai trabalhar para Jesus usando aquela mesma liderança. E quando nós não entramos na jogada, porque nós compreendemos a proposta de Jesus, eles não têm mais. Porque o que eles querem é bater boca. Eles querem entrar no nível filosófico de existe ou não existe reencarnação. E nós entramos se nós não tivermos Jesus no coração. Então, a grande proposta é que nós comecemos a trabalhar dentro de nós. Comecemos cada trabalhador espírita, em cada conflito, porque, gente, a casa espírita não é paraíso, é maravilhoso, está quase um paraíso, adoro, porque nós temos afinidade, né? Nós temos uma liga, mas existem dissensões, existem discussões que podem fazer o movimento crescer, tá? Porque são ideias diferentes, mas essas ideias, elas devem ser debatidas como Kardec fez, de ambos os lados, com a mente aberta. Quem é que, no movimento espírita, tem coragem de dizer, poxa, fulano, a tua ideia é melhor que a minha? Às vezes, os departamentos se unem e alguém dá uma ideia, aí o outro diz, não, a minha ideia é essa. Não, mas é melhor que a sua, mas a sua é melhor que a outra. Então vamos votar, e dificilmente um dos dois analisa e diz, realmente a sua ideia é melhor, eu vou tirar a minha do voto. Poucas pessoas têm o dom de fazer isso, aí tem que votar. Tem que votar porque está nítido para quem está vendo que a ideia de uma das pessoas é a melhor. Mas o outro não abre mão e ainda sai chateado. E se for um Leôncio, do nosso exemplo, ele costumava deixar os centros espíritas quando não era ouvido. E o que aconteceu com o nosso Leôncio, agora fechando parêntese? Ele entra no centro espírita, começa a se transformar no exército de Kardec lá dentro, tá? A impor aquilo, o modo de pensar dele, a criticar, a destruir, inclusive, a imagem das pessoas. E quando ele faz isso, quem se aproxima dele? O passado. As vítimas dele, que antes estavam, vamos dizer assim, guardadas, enquanto a espiritualidade observava e aguardava que Leôncio, dessa vez, fizesse de diferente, dominasse as suas más inclinações, as vítimas do passado que não perdoaram, porque quem perdoou está muito bem, que não perdoaram e se entregaram ao ódio, ao sentimento de vingança, disseram, continua o mesmo. E se aproximaram dele, esperando que ele caísse o máximo, como caiu no passado. E criaram depois um escândalo no centro espírita, né, fazendo com que ele se aproximasse de uma mulher
que se tornou amante dele. Ele já era casado e tinha 2 filhos. E depois deram um jeito de fazer com que aquilo fosse descoberto por todo mundo. Então, ele se afasta totalmente do movimento espírita. A esposa o deixa e leva os filhos. E ele fica só. A esposa falece, a amante falece. E nessa hora, depois que ele não tem mais nada, ele cai num processo de culpa. Eu não disse arrependimento. Porque quem tem Jesus no coração sabe que a proposta é arrependei-vos, não era? João Batista preparando, como é que ele preparava o caminho para que nós recebêssemos Jesus no coração? Primeiro passo, arrependimento. De qualquer coisa que a gente tiver de errado no nosso passado, se arrepende. Muitos de nós já nos arrependemos, mas a gente fica na dúvida, será que valeu ou não valeu esse arrependimento? Valeu. Tá? Arrependei-vos. Essa é a proposta, mas ele não tinha Jesus no coração. Ele entrou no movimento espírita, falava de Jesus, falava de Kardec, mas não tinha a moral cristã, que é a moral espírita como base de vida e de escolhas. Então ele não tinha a base para escolher, para dizer, é a hora de eu me arrepender. Arrependimento é Paulo de Tarso, é Saulo de Tarso. Caiu do cavalo ou do camelo, como queiram, se arrependeu e Jesus disse, agora segue e vai trabalhar. E ele deu a volta de cima por cima para fazer diferente, na mesma encarnação. Ele se arrependeu e chegou aí. Culpa é Judas Iscariotes, o nosso irmão, que não suportou o próprio erro e deu cabo da vida. E ele se arrependeu, caiu em depressão, deixou de comer e faleceu. E foi carregado pela espiritualidade, pelos obsessores, vamos dizer assim, foi levado pelos obsessores por muito tempo. E outro parêntese, não vão dizer, por favor, que quem cria confusão no centro espírita vai ser carregado pelos obsessores. Ele foi carregado por causa do passado dele. Não estavam preocupados com o que fez no centro espírita, cabe a nós compreender e perdoar. Não deixar cometer erros, porque, pelo amor de Deus, temos que ser bons, não bonzinhos. Ah, tá bom, destrói, bate, não é a proposta. Mas aqui dentro não pode haver rancor. Ele foi conduzido às trevas, da onde certamente foi recolhido antes, e investiram nele. Porque ele mostrou que dentro de si, o que ele tinha? Qual era a vibração, qual era a sintonia dele ainda? Era com as trevas. Ele é aquele que esquentou a água e jogou. Sem pensar e sem titubear. Então ele vai para as trevas não porque ele fez e xingou e foi arrogante no centro espírita, mas porque ele continuava a mesma pessoa. Foi dado um tempo imenso, ele não foi obsediado na infância, nem na juventude, nem no início da vida, nem no início do trabalho, porque a espiritualidade, que é amor, que tem Jesus no coração, diz, segura aqui, que vocês vão ver que ele vai mudar. Mas não mudou. Ficou entregue às consequências dos seus atos. Mas, livro Tormentos da Obsessão, tá essa história. Muito obrigada. Vocês vão observar lá que ele foi depois resgatado. Tá? Foi resgatado por uma equipe de Eurípides Barçanufo, do Hospital Esperança, auxiliado pela equipe de Isabel, de Portugal, que faz as suas atividades predominantemente nas trevas, recolhendo quem ela pode recolher. Então, com o auxílio dela, que tem um magnetismo imenso para iluminar e abrir caminho nas trevas, os outros vão atrás dela. Muitas almas, inclusive Leôncio, que era o objetivo de Eurípides, foi resgatado, porque nenhuma de suas ovelhas se perderá.
das de Jesus. E foi conduzido novamente ao Hospital Esperança para um novo estágio de tratamento. Primeiro o tratamento mais grosseiro, depois o tratamento das emoções, uma nova proposta de reflexão. Porque ele caiu na culpa, mas não demonstrou arrependimento. E vai ser certamente conduzido, quantas vezes for necessária, para os renascimentos. Benditos ventres maternos, benditas mães, amanhã é o nosso dia, que dão oportunidade a esses espíritos sofredores, mas também às almas iluminadas, a pisarem na nossa terra, a pisarem no nosso solo. E eu gostaria de encerrar, porque aqui eu encerro a minha fala, com um poema dedicado às mães, que fala de uma alma com débitos do passado, que vê naquele ventre a oportunidade do recomeço. É um poema chamado Amor de Mãe. Ó doce ventre, ó sagrado aconchego, onde me aguarda o amor de imenso coração. Em ti me acalmo, em ti descanso, em ti me esqueço dos tristes ontens, mal vividos na ilusão. Sinto tua voz acalentar-me carinhosa, jorrando amor que me consola a antiga dor. Eu regozijo na esperança que ora brota, de que em teus braços recomece o que ficou. Para ti, sou simples vida iniciando agora. Para ti sou só a filha que o amor gerou. Mal desconfias, mãe, vivi eras afora, mas tanto errei que supliquei por teu amor. Trago na alma as cicatrizes do meu erro. Trago no corpo as dores que ontem cultivei. Não sei, ó mãe, se nascerei corpo perfeito, ou se meu corpo expressará o quanto errei. Mas é tão forte a alegria que ora sentes, mas é tão bela a tua prece e ingratidão, que mesmo ainda adormecida no teu ventre, eu já me curo dos remorsos da ilusão. Reverencio-te, mulher, a angelitude de acolher-me ao necessário recomeço. Não há melhor remédio que a minha alma cure, que o teu singelo amor de mãe me recebendo. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à senhora Sâmia Abada Elerhati pela sua participação. O CECAL imensamente agradece a sua presença nesta manhã e tarde deste sábado. Muitíssimo obrigado. Um cafezinho, né? Um cafezinho. Olha, gente, um cafezinho até ali pelas 4h15 da tarde. Que tal, né? Então vamos a um cafezinho. Enquanto isso, o Sidney Lourenço já vai entrar na fase do aquecimento, da preparação para a palestra final, tá certo?